Alô, amigos, sou o professor Zé Moreira e, a pedido do público, estamos filmando, então, a correção da prova do INSS técnico, que foi realizada nesse domingo, 15 de maio de 2016. Independente, não saiu, nesse momento que estou filmando, claro, não saiu o edital ainda, o oficial, mas nós já podemos comentar para vocês. Na prova que eu tenho, aparece com o número 46, uma questão em que eu resumi aqui no quadro para vocês. A banca diz assim, na sentença, e a sentença é essa aqui, Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do senhor Carlos. Então eles pedem para julgar se essa proposição é composta e pode ser expressada desta maneira aqui. P e Q, por causa desse E aqui, né? Só que isto aqui é uma frase imperativa. E ao ser imperativo, nós vimos, né, você, não importa onde você estudou, deve ter sido informado que na lógica proposicional, frases imperativas não são consideradas proposições. Então ela não é considerada, não pode ser composta porque simplesmente ela não é considerada proposição, porque ela é monovalente, não se discute, é uma ordem. Portanto, este item está errado. É a primeira questãozinha já que caiu na prova. Só vou completar aqui, errado porque é uma frase imperativa. Não é proposição. Que aí você já anota para não esquecer para os próximos concursos. Questão 47 da prova que me foi enviada. Para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional que está aqui será sempre uma tautologia. Faz parte do programa, caiu na prova de técnico, caiu na prova de analista, tautologia. E aqui nesse caso, viu, pessoal, é importante notar que eles estão apresentando que P e Q são proposições, né? P pode ser o Santos ganhou, P pode ser o quadro é azul, P pode ser o João é fumante. Então, sendo proposições, tá? Elas podem ser quaisquer proposições. E com valores lógicos quaisquer, ou seja, ao ser proposições, elas podem ser verdadeira ou falso. Aqui eles foram cuidadosos em dizer isso, mas no mesmo domingo, teve a prova de analista de manhã, e lá eles apresentaram uma proposição tipo João é fumante, tá? E disseram, João é fumante é uma proposição simples. Só que aí tem um problema. Ao ser uma proposição simples, ela tem dois valores lógicos possíveis, verdadeiro e falso. E tem que ter cuidado porque eles podem, em outros momentos, dizer assim, considere que a proposição João é fumante seja verdadeira. Então aí, embora seja uma proposição, eles estão delimitando que ela é verdadeira. Então, tanto na prova do analista, como nesse caso aqui, eles estão dizendo, pode ser qualquer coisa. E aí, então, a gente vai verificar. Quando é tautologia, né, se for aqueles casos mais simples, a gente faz até mentalmente. Até poderíamos fazer, mas partindo da ideia de que o aluno está lá sob pressão, na dúvida o bom é fazer a tabela verdade. Eu vou fazer pelos dois caminhos, os nossos cursos sempre privilegiam muito raciocinar logicamente, apoiado na lógica, não é um curso de lógica, é um curso onde nós aprendemos a raciocinar logicamente apoiados na lógica. Né? Então aqui, mas eu ensinei os dois caminhos, a raciocinar e a fazer a tabela verdade. Então aqui eu vou resolver por tabela verdade. Resolver por tabela verdade. São P e Q, né? Então são 4 hipóteses, 4 linhas na tabela verdade, como aprendemos no curso. P e Q com as suas hipóteses, ambas verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Aqui nós temos a proposição condicional CP, então Q, e esta é a completa. CP, então, esta condicional aqui. Uma condicional só é falsa quando ocorre V e F nesta ordem, nos demais casos é verdadeira.
E agora nós vamos fazer a... Só que não era essa que eu tinha que fazer CQ, então P. Porque eu tenho que fazer aqui os artistas que vão entrar no filme. Então aqui é CQ, então P. CQ, então P. Aquilo que eu fiz há pouco estava certo, mas não interessa porque não participa não é citado aqui nos autos, né? Então quem que é citado nos autos? CQ, então P. E não aquela que eu fiz, CP, então Q. Tem que ter cuidado do mesmo jeito que eu comi mosca aí. Então CQ, então P só será falsa se ocorrer V e F nessa ordem, que é aqui, ó. Aqui é falsa, nos demais casos é verdadeira. Bom, e agora eu vou daqui para lá, ou seja, daqui para cá. E eu vou pegar, e só será falsa se ocorrer V e F, nessa ordem. VV é V, VV é V, FF é V, FV, FV não é VF, então é FV, é V também. Deu tudo V, é uma tautologia. Item certo, tá? Item certo. Por raciocínio. Bom, por raciocínio é o seguinte, ó. Se o P for falso, por que eu quero fazer por raciocínio? Porque no curso nós falamos esta hipótese aqui, ó. Digamos que eu parta do pressuposto de que P é falso. Bom, porque o P tem valores lógicos quaisquer. Se P é falso, eu já sei que isso aqui é verdadeiro, porque toda condicional que o antecedente é falso, e a gente estudou isso no curso, ela é verdadeira. Então, na hipótese de que o P fosse falso, já que ele tem valores lógicos quaisquer, pode ser verdadeiro ou falso, tudo isso aqui vai ser verdadeiro, só pelo fato de eu saber que é uma condicional. Porque uma condicional só é falsa se ocorrer V e F nessa ordem. Então, na hipótese de que o P seja falso, a condicional, tudo isso aí é verdadeiro. E na hipótese, vou fazer aqui, de que CP, então, que seja verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Vejam só, eu só estou testando as duas hipóteses para P. Porque no momento que ocorre o antecedente, tem já a sequência para o consequente. Então, assim, se isso aqui é verdadeiro, lá está P de novo, é verdadeiro. Mas acontece que eu consigo, independente do valor lógico de Q, perceber que isso aqui só pode ser verdadeiro porque uma condicional só é falsa se ocorresse V e F. Mas no momento que aqui termina em V, independente do valor lógico de Q, isto aqui é V. Então, também nesta hipótese, vai ser V, a condicional, essa aqui, a principal, porque se o antecedente é verdadeiro e o consequente não tem como ser falso, é impossível, porque termina em V, então eu já sei que não vai ser falso o consequente. Seja qual seja, tu pode até formular as hipóteses, uma hora com F, outra hora com V, vai dar V. Então, comece como comece com falso, termina em V, começa com V, termina em V também. Então sempre termina em V. Por isso que, por raciocínio lógico, também está confirmado que a questão 47 é uma tautologia. Pode copiar. Questão 48. Na verdade, eles insistiram sempre no mesmo ponto. Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então está aí o que eu estava falando há pouco. Ó. Eles mesmos se apressam em dar um valor lógico à proposição, porque ela pode ser verdadeira ou falsa. Então eles estão dizendo, olha, caso ela seja falsa. Então esta proposição aqui vai ser falsa. E aí, nas duas provas de técnico e analista, eles vieram com essa do logo, né? Que é uma condicional, né? O logo caracteriza condicional, mas aí eles preparam o campinho lá na frente, na próxima prova eles já inventam uma nova regra, porque eles evitam que o aluno comece a decorar, né? Mas tudo bem. Nesse caso aqui, essa frase quer dizer: se
aposentados são idosos, então eles devem repousar. Só que se aposentados são idosos é falso, tem como essa condicional aqui ser falsa? Tem como essa condicional ser falsa? Não, é impossível, porque uma condicional só é falsa. Uma condicional do formato CP, então, que só é falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, se ocorre V e F nessa ordem. No momento que esta parte aqui é falso, não importa o que for lá, vai ser verdadeiro. Procurem na nossa aula, que nós temos, inclusive no livro, eu faço essa situação, que eu digo assim, aqui pode até manchar. Né? Eu até citei em aula, dizendo assim, olha, faz de conta que aquele homem que calculava, né, do Malbataan, né, lá o sultão conseguiu, disse uma frase, mas a segunda ele não ouviu. Mesmo assim, o matemático conseguiu deduzir a solução. Claro, se eu sei que essa primeira é falsa, já sei que essa frase aqui só pode ser verdadeira porque é impossível que ela seja falsa. Então, além de ser o mesmo ponto, isso que eu não gostei da prova, eles cobraram as mesmas coisas. Não só na lista como técnica, até tudo bem, podia cobrar as mesmas coisas, mas aqui eles estão cobrando na questão anterior e nesta, a mesma. Para quê? Com tanta matéria para estudar, eles seguiram estudando a mesma coisa de uma condicional e cobrando de que o aluno saiba que se o antecedente é falso, não tem como ela ser falsa, só pode ser verdadeira. Então, na verdade, perderam a questão, até eu acho, digamos, porque eles podiam cobrar mais coisas dos alunos. E o aluno que sabia uma, sabia outra, a meu ver, né? Então, aí, esse item aqui está errado porque esta frase só pode ser verdadeira. Então, esse item está errado. Item está errado. A frase não é falsa, não. Essa frase aqui é verdadeira, independente se isso aqui é verdade ou não. Ou se eles não devem repousar. Não interessa. Pode copiar. Bom, a 49, pessoal, é um atestado psicológico para ver se o cara está apavorado ou não. Porque eles deram tudo, olha aqui, ó. Dadas as proposições simples. Sou aposentado, P. Nunca faltei ao trabalho, Q. Aí a proposição composta, se sou aposentado, que no caso seria P. P. E nunca faltei ao trabalho, que seria Q. Então, não sou aposentado, que seria não P. Perguntou se pode ser representado assim, mas é claro que sim. Mas é claro que sim, claro que o item está certo. Olha, pessoal, uau! Para mim, eles estão vendo se o cara não está apavorado. Com tantas vezes eles fazem sacanagem, o cara quando vê a CESP já sai tremendo. Então, porque senão isso aqui é como dizendo, tio, olha aqui, ó, não é que tu não sabe matéria, tu está apavorado. Por isso que tu tem que ter domínio e segurança. Para saber quando que a coisa tem, aí tem. Mas aqui não tem porque ter medo. Deram o P, deram o quê? Simbolizaram tudo. Esse símbolo aqui é o E, né? Que é o E. Que é esse aqui, ó. P, E, Q, então, não P. Ainda colocaram então, né? Mas só que, de novo, condicional. Mas o cara só queria condicional nesse dia, né? Pode copiar, item certo. Aí a questão 50, que foi a última, né? É de conjuntos, então foi bem como se trabalhou na prova. Está faltando fazer uma de percentagem ainda, que eu, na verdade, não vi a foto, mas já vou fazer para vocês. Então caíram 46, 47, 48, 49, 4 questões de lógica proposicional, mas tudo foi proposição condicional ali. Uma de conjuntos e uma de percentagem, né? Essa de conjuntos, viu?
a banca veio com esse símbolo aqui, ó, tá? Que além de fugir do que é normal na matemática, foge também das suas próprias características, porque o que durante décadas caracterizou a banca CESP, que eles tudo explicam, né? Onde este símbolo representa conjunção, este símbolo representa disjunção inclusiva, não sei o quê, não sei o quê. Toda a vida eles explicam. Aí de uma hora para outra eles chegam com um símbolo, porque aqui, ó, intersecção, todo mundo sabe, união, todo mundo sabe, certo? Aqui é aquele também, que se você tem o segundo grau, sabe, né? Esse aqui significa está contido. Está contido. E esse aqui significa contém. Até eu não enfatizei muito isso no curso, nessa parte mais matemática, a gente trabalhou mais a parte de problemas mesmo, né? Mas são coisas lá do ensino, do nível fundamental, né? Então, está contido, contém. Então, em termos de dificuldade. Mas eles acrescentaram isso, que na verdade, você vai conhecer melhor assim, ó. C menos A, intersecção A união B, é igual a C intersecção B. Bom, então vamos ter que fazer o seguinte, vamos analisar, eu sei que A e B estão contidos em C, então vem comigo aqui, vou ter que fazer o conjunto C aqui, ó. Esse é o conjunto C, e aí que está o problema. O A e o B estão contidos em C, com certeza estão aqui dentro, mas eu não sei se o A e o B são assim, ou de repente, com certeza eles estão dentro de C, ou eu não sei se o A e o B são assim, ó. Então essa é a pegadinha, e tudo que a banca não explica pode ser qualquer coisa. Eu vou fazer primeiro por esse caminho aqui, tá? Imaginando essa hipótese. Porque eles não me estabelecem, eles não me dizem que relação tem entre A e B. C menos A. C menos A significaria o seguinte, ó. C menos A significaria tudo aqui fora de A. Inclusive o B aqui, ó. Tudo isso aqui é C menos A, tá? Só fica fora o A, ó. O resto tudo vocês considerem que é amarelo. C menos A. Intersecção com A, união B. Bom, intersecção com o conjunto A e B seria esse aqui. Se o conjunto C menos A é o de fora, tá? E agora ele quer saber a intersecção com esses dois, a única coisa que temos em comum é o B. É o B. Então, toda essa expressão aqui é igual a B. E C intersecção B também é esse desenho aqui. Então, se o aluno estava mentalmente vasculhando essa hipótese, poderia ser tentado a pensar que a questão está certa. Só que para uma questão estar certa, ela tem que estar certa sempre. E aí, observando esse outro caso aqui, ó, tá? Já a coisa complica um pouquinho. E aí eu, inclusive, estou achando que não fiquei tão satisfeito com as cores que eu fiz aqui, fiquei com medo de que não tenham entendido, então eu vou numerar, ó. Eu vou numerar a região de fora aqui, tá? Vou numerar 2, essa intersecção aqui, 3 esta aqui e 4 esta aqui. Aqui 3 são aqueles que são só A, mas não B.
4 são os que são só B, mas não A. 2 são os que são A e B. E 1 são os que não são nem A nem B. Então, olhando por esse caminho, ó, C menos A, tudo que é C menos o que é A, então vou fazer aqui por tradução, ó, C menos A, isso aqui ficaria 4. C menos o que é A, tudo que é C. Tudo que é C menos o que é A, dá o que é 4 e o que é 1. Tá? Mas, mais uma vez, sai fora esta aqui, ó. C menos A. É tudo que é do lado de fora, que seria aquele amarelo. Intersecção com 2, ó. Intersecção, não, desculpa, com A união B. Então, o que 4 e 1 tem de intersecção com A união B? Bom, com A união B, 4 e 1, com esses, vamos fazer o conjunto 4, 1 com o conjunto 4, 3, 2, a intersecção, o termo comum é 4, ó. O termo comum é 4, que seria esse aqui, ó. Tá? Então, intersecção A união B, isto aqui sobra 4, que são aqueles que são somente B. Mas só que agora, como o desenho já mudou, uma coisa é ser somente B, outra coisa é ser B, tá? Então, neste caso, a intersecção C, intersecção B, tá? É todo esse amarelinho aqui, ó, como foi aqui, ó, nesse desenho. Mas agora nós vemos que esse resultado 4 aqui difere do B. Aqui é como se fosse uma meia-lua, ó. Então ela, mais que meia-lua, né? Mas no entanto não é o mesmo desenho. Então, olhando aqui, parecia que sim, que as duas frases diziam a mesma coisa. Mas nesta hipótese aqui, que não está afastada, né, nós conseguimos enxergar que tudo isso que está aqui, ó, tá? Que tudo isso que está aqui não é a mesma coisa que C intersecção B, porque C intersecção B é todo esse amarelinho aqui, ó. Então, a diferença agora deu aqui, ó. Essa é a diferença, ó. Do lado esquerdo, está dizendo que é apenas 4. E do lado direito da igualdade, isto aqui está dizendo que é 2 mais 4. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, por isso que o item está errado. Mas, por que eu fiz as duas explicações? Porque teve gente que começou por aqui. É muito fácil chegar e dar só essa hipótese que aí o aluno não se perde. Então, assim, quando o aluno começa com essa hipótese, eu tenho que dizer que existe aquela outra também. Se aqui, claro, quem começou por essa já deu errado, não viu que tinha pegadinha. Mas, na verdade, tinha uma pegadinha. E o que eu estou fazendo é uma explicação talvez um pouco até mais longa, porque eu vi que teve alunos que fizeram assim direto e nem sentiram que o problema era uma pegadinha, e tem outros que começaram aqui que me perguntaram se o gabarito estava errado. Não é que começando por aqui a gente ainda não examinou todas as hipóteses. Mas fazendo isso aqui, examinamos todas as hipóteses e, portanto, o gabarito realmente estava errado, porque nós não podemos, para ser certo, tem que ser certo sempre, em qualquer hipótese. Uma que já não seja verdadeira, já ela é errada. Então, esse é o problema. Mas aqui daria certo, olhando por esse lado, sim, daria certo, mas a afirmação tem que ser certa sempre. Se ela não é certa sempre, então é porque não é. O Brasil ganhou a Copa todas as vezes. Todas as Copas o Brasil ganhou, o Brasil é o campeão. Então, isso tem que ser verdadeiro sempre. Um dia não ganhou. Não, então não pode dizer isso. Então, eu não posso dizer que é igual. Numa das hipóteses poderia até ser igual, mas não em todas. Então,
Então, por isso que a questão está errada. Bom, e na 45 foi percentagem, tá? Eles usaram um texto lá da lei da Previdência, qual era a lei? Porque eu estou sem a questão agora aqui. Mas eu lembro como é que ela funciona. Então eu quero dizer para os amigos que sim, caiu uma de percentagem, uma de conjuntos e 4 de raciocínio lógico, como a gente sabia que era, e por isso que, inclusive no curso da gente, nós demos, acho que foi 7 de raciocínio lógico e 3 de percentagem e conjuntos, né? Praticamente quase que na mesma proporção da prova, né? Quase que na mesma proporção da prova. E o que eu lamento é que foi extremamente simples. Quer dizer, parabéns para quem acertou e tudo, né? Mas a gente tinha se preparado para uma batalha. Que a de percentagem eles viessem para complicar, né? Então a gente se preparou realmente para brigar com o exército, né? E vieram lá uns farrapilha ali, né? Com questões meio repetitivas, né? Parabéns para quem gabaritou, e já sei que muita gente gabaritou. Outros me disseram, não deu tempo para estudar, e aí eles nem tentaram fazer, porque acharam que era difícil, né? Uma pena, porque se eu fosse dizer como é que foi o nível da prova, o nosso aluno eu preparei para grau 10, e essa prova foi grau 4 de dificuldade. De 0 a 10 foi uma prova grau 4, assim. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Eles disseram que a contribuição era maior que 700, 20% lá do salário base, uma coisa assim, né? Salário base, e que a contribuição, salário base, ele contribui lá com 20% disso aqui. Então, 20% do salário base... Se não me engano é isso, desculpe que eu estou sem a questão agora, eu não consegui imprimir ali, porque uma outra menina me mandou, mas também foi pelo Facebook. É maior que 700, essa era a questão. A parte matemática era isso aqui. A tradução para o matematiquês era isso aqui. Tá? 20% do salário base era maior que 700. Então a gente faz por matematiquês. E dentro do programa de percentagem, estas são as do nosso livro, seria a questão número 7, por exemplo, sei lá, 6, 7 ali que a gente fez. Até mais fácil, né? Então isso aqui, se eu não sei quanto é o salário de base, vamos chamar de x, do é vezes, então fica 0,2 dx é maior que 700. Passa o 0,2 dividindo, então o x vai ser maior que 700 dividido por 0,2. E 700 dividido por 0,2 vai dar que x é maior que 3.500, tá? Que era a resposta. Tá? Claro, teve alunos que já se deram conta que 0,2 é a quinta parte, e que se a quinta parte é 700, 5 vezes 7, 13.500 também fazia tranquilamente. Tá? Então foi uma questão que, em termos de matematiquês, em termos de tudo que a gente dedicou 3 encontros praticamente para percentagem, né? Foi quase que o feijão com arroz mínimo, mas parabéns para quem gabaritou, pena que os outros se assustaram, e essa é a questãozinha que a gente tinha para vocês. Tá legal? Então, grande abraço, tá aí a nossa contribuição, sigam em contato o Facebook, o WhatsApp e tudo mais. Bons estudos, bom concurso, boas aprovações.